projeto de clube de leitura do Loucos por Perícia, um projeto gratuito. A ideia é toda segunda-feira, toda segunda-feira do mês, trazer um tema aqui para a gente bater um papo, discutir algo um pouco mais informal, né, que não esteja tão ligado ali àquela rotina de sala de aula. Se salvo engano, é nosso terceiro encontro, né? No encontro passado, mês passado, a gente teve com o Thiago Borducci, perito criminal aqui do DF, especialista em neurociência. Ele abordou um tema bem legal também. Quem não teve acesso, passa lá na nossa página, que o tema e a discussão está toda lá. Mas hoje nós vamos falar de um tema, né? Eu acho que interessantíssimo aqui para a gente, para quem passou o olho no artigo, pode ter achado estranho, né? Porque o artigo fala sobre papiloscopia e não grafoscopia, mas vocês vão ver ao longo da apresentação da nossa discussão aqui que tem tudo a ver, né? O núcleo do artigo é justamente a gente abordar um pouquinho esse tema espinhoso, que são os erros em ciências forenses. Por que muitos peritos, sobretudo na nossa área, né, que não deixa de ser uma identificação humana, assim como papiloscopia, por que a gente comete tantos erros? A gente tem que entender por que a gente comete, às vezes, erros para, entendendo os erros, justamente poder mitigar esses erros. Ok? Então, vamos dar início aqui, né? Eu vou compartilhar a minha tela. Que bom que deu certo, Biratã. Realmente o pessoal comentou aqui que os e-mails não chegaram. Então, vamos ter praticamente uma discussão particular aqui, né? Então, fiquem à vontade para me interromper, né, já que tem pouca gente na sala, e a gente torna esse clube hoje um pouco mais interativo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, vou compartilhar o artigo, e a gente começa a passear por ele, né? A discussão, toda vez que a gente traz um artigo aqui, óbvio que a gente vai passear por ele, mas a gente não vai ficar preso só a ele, né? A ideia é a gente trazer um pouco para a nossa realidade, comentar em cima aqui do que os autores colocam, justamente a realidade brasileira, né? Nem todo o artigo, nem todos os artigos são produzidos lá fora, se encaixam, né? Os estudos, na verdade, se encaixam perfeitamente aqui na nossa rotina, então é bom sempre a gente fazer algumas adequações. Bom, como eu ia dizendo, né? Primeiro, esse artigo é principalmente, né, do Itchel Dror, um alemão, um dos principais estudiosos hoje, né, se vocês colocarem o nome dele no Google, vocês vão ver o tanto que esse cara estuda viés cognitivo, que é uma das grandes fontes de erros em ciências forenses. Ele tem muitos artigos legais sobre esse assunto, não só aqui em grafoscopia, mas em papiloscopia, enfim, né, em áreas que tentam identificar pessoas. Não é à toa, não é coincidência que esse artigo, na verdade, foi publicado aqui no Journal of Forensic Identification, né, voltado justamente àquelas áreas das ciências forenses que trabalham com identificação humana, assim como a grafoscopia, a papiloscopia. Beleza? E a ideia aqui, né, é um estudo ligado aqui, também tem uma razão de ser, ligado aqui à escola de psicologia, porque o que a gente vai abordar hoje são justamente alguns erros que são inerentes ao processo de cognição humana. A gente tem que começar definindo, na verdade, diferenciando, né, duas grandes áreas, bem macro, né, falando de forma bem rasa, que permeiam as ciências forenses, que permeiam a perícia. Nós temos áreas que dependem muito da cognição humana, a grafoscopia é uma delas, né? Se a gente for pensar num método grafoscópico ou papiloscópico, um método mais comum da gente identificar pessoas, a gente usa aquela sigla, né? Eu sempre insisto nos cursos, nas palestras, nos nossos encontros, ACA. Então, nós analisamos os vestígios que nós estamos estudando, uma assinatura ou várias assinaturas, nós comparamos essa assinatura ou essas assinaturas com determinados padrões gráficos e depois avaliamos as características que nós encontramos
nessa fase anterior da comparação. Porque na comparação a gente encontra convergências e divergências, similaridades e dissimilaridades. Não é isso? E quando a gente passa do passo seguinte, não basta a gente simplesmente fazer um jogo matemático. Encontrei mais divergências, logo trata-se de pessoas diferentes. Ou encontrei mais convergências, trata-se da mesma pessoa. Não é assim que funciona. Nós temos a fase de avaliação justamente porque as características elas não têm pesos analíticos iguais. Mas esse processo todo, de novo a sigla ACA, analiso, comparo, avalio, na grafoscopia depende muito da nossa cognição humana. Não temos um instrumental, um software, algo que nos ajude nessas três fases analíticas, nessas três fases do processo. Isso vem da nossa cognição, né? Como a gente capta as informações da assinatura, interpreta essas informações e lança o nosso veredito. Tomamos as nossas decisões a partir desses inputs que chegam no nosso cérebro. Então, uma primeira classificação, né, são áreas da perícia que dependem muito da cognição humana. A grafoscopia está aqui. Mas existem áreas também da perícia que não dependem muito da cognição humana, como, por exemplo, né, não é que independem, não, dependem, mas dependem menos que a grafoscopia. Né? Por exemplo, uma análise de um traço de drogas. Eu fui numa cena de crime, no local de crime, comprei um pó branco e quero saber se aquele pó branco ali é cocaína. Né? Eu não vou cheirar aquilo, não vou botar na minha língua, não é assim que funciona, né? O que a gente vai fazer, na verdade, é colocar isso... Eita, cadê meu artigo aqui? Passar isso por um instrumental específico, né? Então, a parte analítica vai ser feita por um instrumental, a comparação também, normalmente esses equipamentos possuem um banco de dados, né, onde os padrões dos gráficos, dos picos de cocaína, das substâncias, na verdade, que marcam ali a cocaína, estão presentes. O que vai caber ao perito? A terceira fase, a fase de avaliação. Então, veja, das três fases presentes na metodologia, somente a última, ela se volta para a cognição humana, nessa segunda área. Mas o que nos interessa é justamente aqui a grafoscopia, né? De novo, eu cito aqui um exemplo da papiloscopia porque serve como uma luva aqui na nossa analogia. Né? Então, quando vocês leem aqui papiloscopia, podem transformar em grafoscopia, porque nesse contexto aqui serve como uma analogia muito boa. Passando aqui, né, falando aqui um pouquinho, vamos começar aqui a destrinchar o artigo, né? Ele começa dizendo que peritos, na verdade, são pessoas, né, que possuem habilidades, conhecimentos, julgamentos, experiências um pouco melhor que as outras pessoas, um pouco melhor que o senso comum. Por quê? Porque a partir dessas habilidades, desse conhecimento, dessa experiência, essas pessoas, esses peritos, esses experts conseguem interpretar informações que vêm do mundo real, dos nossos vestígios, né? Uma assinatura, por exemplo, de uma forma diferenciada do que um leigo, quando interpreta ali os vestígios existentes em uma assinatura, e além de interpretar, a partir desses parâmetros, interpretar esses vestígios, o expert, em tese, tem uma capacidade melhor de tomar decisões corretas. É isso que diferencia o perito do não perito. Apesar disso, né, isso não significa que nós, vou nos considerar peritos aqui em grafoscopia, não estejamos sujeitos à ocorrência de erros. E esses erros podem ser de várias naturezas, né? É aqui o passo seguinte que o artigo trata. Qual a principal fonte de erros quando a gente está tratando de identificação humana? Onde áreas que precisam bastante da nossa cognição para interpretar, comparar e analisar os vestígios ali existentes. E aí, logo em seguida, ele, de uma forma bem geral, classifica esses erros em três grandes categorias, justamente só para tentar facilitar aqui o nosso estudo, né? Então, a primeira categoria ali seria os erros humanos. Somos humanos, então estamos, obviamente, sucintos a erros. E aí,
Dentro dos erros humanos, a gente pode diferenciar ali 3 subcategorias: um erro intencional, onde eu quero intencionalmente mudar um resultado, eu poderia interpretar da forma A, mas eu interpreto da forma B, C ou D, mas aí, né, de forma intencional, por isso que tem, né, no Código Penal, um tipo penal chamado falsa perícia, onde se de forma intencionalmente você mudar o seu resultado, né, você errar o seu resultado, você incorre nesse crime. Mas podemos ter o erro humano por negligência, é o que ele trata aqui, quando nós temos uma falta de atenção, quando nós não seguimos os procedimentos corretos, nós temos uma metodologia a seguir e a gente foi negligente em pular um passo, por exemplo, né? Então, seriam os erros por negligência, dentro da categoria erros humanos, e também temos, por fim, os erros por competência, que também cabem aqui dentro da nossa, talvez dentro da nossa estrutura, né? O erro por competência seria um erro humano por uma falta de habilidade, por uma falta de conhecimento, falta de treinamento, treinamento inadequado. Isso, infelizmente, a gente vê muito aqui na nossa área, a gente vê muito na grafoscopia, erros por competência, né, pessoas que não possuem uma habilitação, uma formação um pouco mais sólida, né, se aventurando na grafoscopia. O mercado particular cresceu muito, né, com isso nós temos inúmeros cursos ali prometendo, né, vantagens intelectuais e econômicas estratosféricas que obviamente não vão se concretizar, e aí a frustração vem dessa pessoa, né? E aí, alguns, né, voltam, dão um passo atrás, e peraí, deixa eu me formar mais solidamente aqui, justamente para não incorrer num erro de competência. Outros não, né, continuam jogando moeda para o alto, tem uns 50% de chance de acertar ali a ocorrência de uma autenticidade ou de uma inautenticidade de uma assinatura, né, o que é inconcebível quando a gente fala de prova material. Saindo ali dos erros humanos, não são o escopo aqui desse artigo, ele também cita os erros por instrumentação, que também não são aqui o escopo do nosso artigo, né, do nosso encontro propriamente dito, porque esses erros também não são muito afeitos à grafoscopia. Veja, nós não temos, eu comecei dizendo, né, que a grafoscopia depende muito da cognição humana. Então, a parte instrumental, ela é muito acessória desse processo analítico, muito acessória. Diferente, de novo, quando eu vou analisar um traço de uma droga, de uma cocaína, de uma maconha, né, de um LSD. Ali não, ali eu preciso de um instrumental forte. O instrumental não é acessório, é quase que o principal. Mas aqui, na grafoscopia, não. O instrumental, ele é um acessório. Quando ele fala de erro de instrumentação aqui no curso, no artigo, na verdade, ele está falando de, excluindo o erro humano, né? Por exemplo, uma queda de um avião, onde a queda se deu por um erro ali do maquinário, do instrumento que estava sendo operado, e não pelo operador propriamente dito. Em outras áreas das ciências forenses, talvez isso caiba, aqui na nossa área não cabe, né? Por último, aí sim a gente começa a entrar no que me interessa e no que interessa no artigo. Na verdade, o que ele classificou ali de erros seriam erros metodológicos, algo parecido com isso, né? Fico menos preso à interpretação, à tradução aqui do artigo desse termo específico, mas mais preso ao seu significado, né? Esses erros dessa terceira categoria são erros decorrentes da natureza e de mecanismos que a nossa mente utiliza para interpretar informações e tomar decisões. Então, são erros inerentes à condição de ser humano. E mais, talvez uma das informações mais importantes aqui do artigo, na verdade não está no artigo, mas do nosso encontro, esses erros, eles são incontroláveis, praticamente incontroláveis do ponto de vista mental, né? Alguns processos mentais são ativados independente, não vou dizer independente, mas quase de forma subconsciente pelo nosso cérebro. E se a gente ativar, daqui a pouco eu vou abrir uma apresentação aqui para fazer um parênteses, vocês entenderem melhor o artigo, mas o certo é se a gente ativar essa parte menos racional do nosso cérebro para interpretar informações ligadas a uma assinatura, a chance da gente errar aumenta bastante. Por quê? Porque essas estruturas são altamente suscetíveis ao viés cognitivo,
ao erro por informações de contextos que você recebeu. E é exatamente isso que vai tratar aqui o artigo. Então, são erros, veja, inerentes à condição do ser humano, mas imagina você, né, um perito que ele não comete um erro intencional, ele não é negligente, ele não é incompetente, né, muito pelo contrário, né, treinado, competente, possui a sua instrumentação mínima para realizar seus exames, segue a metodologia científica corretamente, ou quase corretamente, mas por que mesmo assim ele está suscetível a erros? Daí surge essa terceira categoria. Então, vou falar um pouquinho dessa terceira categoria, né? Antes aqui, de eu passar para uma breve apresentação, fazer um parênteses para a gente entender melhor o paper, né? Só falando qual é o objetivo, né? Ele classificou aqui esses tipos de erros, a grosso modo, de uma forma bem ampla, para justamente desembocar na ideia do experimento que eles fizeram. E a ideia desse paper, desse artigo, é tentar definir, primeiro, a existência desses fatores cognitivos, né? Que fatores são esses que causam esses erros de terceira categoria, né? Mesmo quando o perito é competente, não é negligente. E a hipótese que ele levanta aqui no artigo, para tentar refutar ou corroborar essa hipótese, é justamente que esses erros são derivados desses processos cognitivos relacionados à forma como o cérebro recebe, processa e toma decisões a partir desses inputs que a gente recebe no nosso cérebro quando a gente está fazendo um exame. Bom, com isso aqui, a gente fecha essa primeira parte, essa parte introdutória, né, para a gente contextualizar o artigo, entender mais ou menos para onde que ele vai rumar. Para quem chegou agora, não se espantem, o artigo é sobre papiloscopia, mas ele tem tudo a ver com grafoscopia, né? Vocês vão ver, né, para quem leu o artigo, que ele conduziu um experimento bem legal, né, para verificar justamente se essa natureza de erros está ligada ali à papiloscopia, mas serve para analogia à grafoscopia também, né? E eu acho que uma das partes mais legais aqui desse artigo é que ele conduz esse experimento a partir de casos reais, né? E simulando para os participantes, para os peritos que estão sendo ali, né, observados, né, que fizeram realmente os exames, para quem lê os artigos, na verdade, refizeram, né, exames que eles já tinham feitos, mas sem esses peritos, sem esses experts saberem que eles estavam sendo novamente, ou pela primeira vez, na verdade, observados. Que uma coisa é você, né, se eu aviso para você que eu estou te testando, a sua ação vai ser uma. Se eu peço para você desenvolver um determinado procedimento que está dentro da sua cadeia normal de procedimentos, né? Você sempre faz o exame daquela forma, eu estou te dando mais um exame, poxa, a chance de eu obter resultados mais fidedignos do ponto de vista até estatístico, né? É bem maior. Então, antes de entrar no experimento propriamente dito, né, eu quero falar um pouquinho com vocês, eu vou abrir uma apresentação aqui, sobre esse processo, algo bem raso até, né, o Thiago Bordeaux que está na sala, Bordeaux, que se eu falar alguma besteira, você me corrige, o Thiago Bordeaux que é neurocientista, eu não sou, né, eu sou só um leitor de neurociência, a partir do momento que a neurociência entra ali na grafoscopia, mas principalmente a parte de viés cognitivo, mas, né, para quem já assistiu essa aula, esse módulo, já fez algum curso meu, já leu alguns papers, né, a gente sabe que a perícia, ela tem uma lua de mel com direito, né, seja penal, seja civil, trabalhista, enfim, mas tem uma lua de mel até a década de 90 do século passado. Até então, a perícia era muito pouco questionada. Você apresentava uma prova pericial, era quase que um dogma aquilo, quase que uma certeza absoluta. Por quê? Porque isso foi construído desde o final do século XIX, né? A ideia da ciência fazer parte ali do processo da prova, e a gente não pode esquecer o contexto social, político, histórico, onde a criminalística nasce. A gente está justamente saindo ali da época das trevas da humanidade, da Idade Média, vendo o Renascimento, toda aquela ebulição pelo conhecimento científico
retomando depois de um grande período ali de domínio da Igreja Católica, né, e a criminalística, as ciências forenses, elas nascem justamente nesse contexto, assim como outras áreas do conhecimento. A sociologia nasce assim também, né? Essa área, acho que ela foi frutífera nesse sentido, né? Deu todas as condições para que algumas áreas fossem, a psicologia também surge nesse contexto, para que algumas áreas do conhecimento fossem desenvolvidas por nós, e a criminalística está aqui. Mas essa lua de mel, ela acaba ou começa a ruir ali na década de 90, né? Exatamente porque muitos erros aconteceram, e aí a galera parou para enxergar que erros eram esses. E grande parte desses erros, erros em casos reais, onde estavam se mandando pessoas para a cadeia, até para a pena de morte, né, para a cadeira elétrica, com base em provas periciais, só que essas provas estavam erradas. E aí começou-se uma grande discussão sobre esse assunto. Exatamente como o artigo começa, eu replico aqui, né, os especialistas, os peritos, os experts, né, possuem habilidades, conhecimentos e experiências para executar determinadas tarefas de uma forma mais elaborada, de uma forma melhor do que pessoas comuns, né? A junção desses atributos aqui, normalmente, e aí é só um normalmente mesmo, né, ajudam o perito a avaliar, interpretar e tomar decisões corretas ao longo do seu exame. Mas isso não significa a gente não estar imune a erros. Então, nós erramos. Esse é o primeiro, acho que é talvez o recado principal aqui desse nosso encontro. Nós erramos. Nós temos que entender que erros são esses para a gente tentar mitigar esses erros, adotarmos medidas ou mecanismos de controle para nos afastar, né, desses tantos erros. Bom, o que o artigo está avaliando é justamente, né, a hipótese dele é que alguns erros, categoria 3 ali, acontecem justamente pelo processo decisório do cérebro humano. Então, vou explorar rapidinho aqui, de forma bem rápida mesmo, né, para a gente entender como esses erros acontecem. A gente tem que entender, primeiro, o mundo ao redor do ser humano é muito complexo, nós recebemos milhares de inputs, né, por segundo, por minuto, né, nesse momento mesmo, vocês estão, ao mesmo tempo, vendo meu slide, prestando atenção em uma outra coisa, filho está passando ali atrás, olhando o artigo, né, pensando no que aconteceu hoje de manhã, no que vai acontecer, enfim, nós temos N coisas acontecendo no cérebro ao mesmo tempo, justamente porque o mundo ao nosso redor é muito complexo, são milhares de interações que nós temos com esse mundo em um pouco espaço de tempo. E o cérebro humano teve que se adaptar a isso, não é? Para reagir a essas interações, ele tem que perceber, interpretar e decidir. E isso em lapsos de tempo muito curtos, para manter essa interação aqui sadia. Então, esse trinômio aqui, que também, engraçado, também faz parte, né, quando a gente faz um exame grafoscópico, mas é justamente esse trinômio aqui que nos permite interagir de forma muito rápida, de forma muito dinâmica, com o mundo que nos cerca. E como é que a gente consegue, né, essas tarefas mais simples, essas tarefas rápidas, como é que, do cotidiano, né, como é que a gente consegue interagir com o mundo de forma muito rápida? Usando processos quase não racionais, ou seja, sem gastar muita energia do nosso cérebro, sem parar para pensar, para receber esses inputs e interagir com o mundo que nos cerca. Bom, nosso cérebro, para isso, né, ele desenvolveu e constantemente desenvolve uma capacidade de processar um grande volume de informações, quebrando tudo em unidades menores, que são chamadas, essas unidades aqui, de esquemas. Esquemas são unidades básicas de conhecimento que estão estruturadas no nosso cérebro. E cada esquema, cada estrutura dessa aqui, né, está relacionada a um objeto, a uma ação ou a um conceito que nós fomos construindo ao longo das nossas vidas, ao longo da nossa experiência, ao longo do conhecimento adquirido, né? Esses esquemas, eles são estruturas pré-moldadas no nosso cérebro, construídas constantemente, para a gente reconhecer tudo que a gente percebe. E a ativação desse esquema mental, de um esquema, por exemplo, né, quando eu recebo um input do mundo externo, facilita bastante o processo de reconhecimento de um objeto, por exemplo,
permite que eu tome alguma decisão, interprete aquela informação, né? Mas o mais importante é que esses esquemas permitem que meu cérebro fique destinado à energia, né? Grande parte da energia do meu cérebro fica destinada a processos mais conscientes. Não é isso? Permite que eu trabalhe com mais atenção naquelas ações que realmente demandam atenção, como se fosse, usando aqui, né, puxando aqui para o nosso lado, um exame grafoscópico. O exame grafoscópico, eu não posso usar essa estrutura aqui. Essa estrutura é para a gente perceber e interagir com o mundo que está ao nosso redor. Esse é um processo quase que inconsciente. Vocês não pensam para interagir. Né? Aqui na minha frente eu tenho a minha televisão. Eu já tenho um modelo pré-formatado aqui na minha cabeça do que seja uma televisão, para que ela funciona, onde eu ligo, onde eu desligo, que tipo de informação eu posso obter dela. Isso tudo está pré-formatado no meu cérebro. Eu não preciso ativar um esquema consciente, gastar energia para interpretar esse input para uma assinatura questionada, não. Eu tenho uma informação de outra natureza. Então, esse tipo de esquema eu não posso ativar, e é justamente daí que decorrem os erros. Quando eu ativo esses esquemas em processos que deveriam ser mais conscientes, mais racionais. Bom, certo que eu tenho esses scripts, né? Eles são fundamentais para uma interação com a ambiência externa. Aqui, por exemplo, né, esses slides aqui, ali você tem N exemplos que vocês podem tirar da internet, né, mas facilmente aqui, com os esquemas mentais que vocês já têm, vocês conseguem ler essa palavra, apesar de vocês receberem uma informação incompleta, uma informação ambígua, né, um input que não tem, né, ali todos os ingredientes para você fazer a sua leitura efetivamente. Mas seu cérebro automaticamente consegue preencher esses espaços aqui a partir de experiências passadas com essa mesma palavra. O mesmo acontece aqui, né? Eu tenho informações ambíguas, eu tenho uma frase escrita não só com letras, mas com letras e números, mas a partir da quarta linha a leitura flui, que é uma beleza. Por quê? Porque esses esquemas, eles são ativados. Não é isso? Eu consigo interpretar isso aqui de uma forma tranquila. Além de interpretar, eu tenho que decidir. Para decidir, eu tenho outras informações aqui que são utilizadas, que são as heurísticas. Mas as heurísticas, elas são utilizadas para tomadas de decisões não racionais. São atalhos mentais, pautadas, né? Aliás, né, são atalhos baseados em algumas estratégias que nós aprendemos ao longo das nossas vidas, ao longo de experiências anteriores. Algo muito simples, né? Nós conseguimos calcular de forma muito rápida se nós conseguimos, naquele momento, atravessar ou não uma pista. Uma criança de 1 ano tem essa capacidade? Não. Por quê? Porque ela não tem ainda as heurísticas muito bem definidas, ela não tem esses atalhos mentais pautados em experiências anteriores que permitam essa ação simples do cotidiano, do dia a dia, que seja executada com segurança. Então, só queria contextualizar quando ele fala, né, que alguns processos cognitivos aqui no nosso artigo são responsáveis por alguns erros, né, no processo de análise, seja de uma impressão papiloscópica, seja de uma assinatura. É isso mais ou menos que ele está dizendo. O certo é que nosso cérebro ele tem essa estrutura. Só que essa estrutura ela deve ser usada para interpretar e tomar decisões em relação a ações, objetos do dia a dia que não demandam o nosso consciente. Qual é o problema? A depender do input que eu dou no meu cérebro quando eu estou fazendo um exame papiloscópico ou grafoscópico, o cérebro tende a utilizar essas estruturas menos racionais. E assim como a gente fez lá na palavra flagrante, onde ele automaticamente preencheu aquelas lacunas, ele pode começar a preencher algumas lacunas ali em relação à informação ambígua que a gente está recebendo. Né? Que a assinatura, se ela está sendo questionada, é porque há uma ambiguidade ali, há uma incompletude que nós, peritos, temos que sanar. Beleza? Bom, vamos voltar aqui para o nosso artigo agora.
dada essa pequena interação, essa pequena contextualização. Bom, aqui nessa fase ele fala um pouquinho de alguns estudos passados que foram feitos, né, que abarcam mais ou menos esse tema. Esse estudo prévio aqui, ele é bem legal, né, eu acho que ele serviu, de certa forma, como base para esse que se apresenta aqui agora. Nesse artigo prévio, 5 peritos foram selecionados, né, também para analisar impressões papiloscópicas, e o contexto, um erro numa conclusão positiva, ou seja, esses 5 peritos, em algum momento, analisaram impressões papiloscópicas de casos reais e chegaram a uma identificação, ou seja, foi essa impressão papiloscópica do Fábio. De alguma forma, tempos depois, eles foram submetidos sem saber a mesma análise, da mesma impressão papiloscópica, onde eles tinham identificado o Fábio no passado, só que agora eles receberam uma informação de contexto. Olha, algo sugere que não tenha sido Fábio. E uma informação de contexto que não tem nada a ver com o exame. E o estudo queria saber exatamente isso. Será que esse perito, com essa nova informação, vai mudar a conclusão dele? Vejam, é mais ou menos o que acontece também nesse artigo aqui. Nesse estudo passado, dos 5 peritos observados, 4 mudaram a sua conclusão a partir desse novo input de contexto que, em tese, não tem nada a ver com o exame. Bom, imagino que nós tenhamos peritos judiciais aqui, né, assistindo ao vivo, que depois vão assistir essa aula. Quando eu falo informações de contexto, quando vocês recebem o processo, vocês têm todo o histórico do que aconteceu ali. Então, vocês podem ter, por exemplo, uma pessoa, né, confessando que falsificou para determinada assinatura. Essa é uma informação de contexto. A partir do momento que você recebe essa informação, se você não tomar muito cuidado, principalmente do ponto de vista metodológico, seu cérebro vai trabalhar contra você. Lembra, nós temos um processo cognitivo muito forte na interpretação dos vestígios que vêm da assinatura que está sendo analisada ou da impressão papiloscópica, e você vai começar a enxergar vestígios e características que corroboram a informação que você obteve, a informação de contexto que você obteve. Esse é o problema, né? E é basicamente esse o núcleo aqui do nosso estudo. O nosso não, né? Quem sou eu? Não sou o Itiel Dró. Então, qual é o grande objetivo aqui, voltando? Bom, tentar descobrir, né, as influências psicológicas e cognitivas no processo decisório, no processo de conclusão dos peritos. Examinar como a informação de contexto, essas informações que chegam até nós e que não tem a ver com o exame propriamente dito, né? Não são informações retiradas do vestígio que eu estou analisando, mas sim, por isso que elas são chamadas de informações de contexto, qual a influência dessas informações nas decisões que os peritos tomam. E, para isso, né, na verdade, o que está sendo medido aqui é a consistência de decisões em um reexame de um mesmo perito. Imagina você é chamado lá atrás, num processo há 5 anos atrás, para fazer o exame em uma assinatura. 5 anos depois, eu apresento a você a mesma assinatura. Caso você não se lembre, vamos fazer aqui um exercício, poxa, você não lembrou. Esse é o estudo. Eu vou apresentar para você, tempos depois, a mesma assinatura a qual você chegou na conclusão, a uma determinada conclusão no passado, só que eu vou colocar um novo tempero agora, um contexto ali, e ver como é que você se sai. Né? Se você realmente estava usando ali processos mais racionais ou se você foi pego pelo viés cognitivo. No estudo atual, foram 6 peritos selecionados, todos eles bastante experientes, para quem viu aqui, né, o artigo, todos eles eram peritos em papiloscopia bem treinados, certificados por instituições de renome, aprovados em testes de proficiência, coisa que não é comum aqui no Brasil, e considerados ali pelos seus pares, pelos seus chefes e pelos seus diretores, peritos extremamente competentes. Então, pegamos ali, o Itiel Dror, na verdade, pegou a nata da peritada em papiloscopia e falou, vou observar vocês. Para quê?
para já excluir aquele erro de competência, né? Aquele erro, seja de negligência ou de competência propriamente dito. E qual foi o material utilizado? Destrinchando aqui, o que ele fez? 8 pares de impressões papiloscópicas para cada perito. 6 peritos, 48 impressões papiloscópicas sendo analisadas. Desses 8 pares que cada perito recebeu, 2 exames eram fáceis, 2 exames eram difíceis, e desses 4, 2 fáceis e 2 difíceis, eles tinham chegado lá atrás, que já tinham examinado essa impressão papiloscópica, eles chegaram numa identificação positiva, ou seja, conseguiram apontar quem era o dono daquela impressão papiloscópica. Além disso, né, desses 4, outros 4 pares, também 2 fáceis, 2 casos fáceis e 2 difíceis, esses peritos chegaram à conclusão no passado por uma exclusão, ou seja, não foi, eles compararam a impressão com a impressão do Fábio e falaram categoricamente que aquela impressão analisada naquele momento não era do Fábio. Perfeito? Então, são casos reais que eles visitaram no passado e estão sendo submetidos de novo a isso. Deixa eu ver aqui algo mais interessante. Sim, esses resultados lá do passado, aos quais esses peritos que estão sendo observados chegaram, eles foram auditados por colegas, por peritos também em papiloscopia, experientes, justamente para confirmar, né? A ideia, poxa, será que eles erraram no passado e estão acertando agora? Não, tudo indica que eles acertaram no passado, né? Então, as identificações e as exclusões que eles fizeram no passado estavam ok. Espera-se, né, numa nova análise, que aquelas conclusões sejam mantidas. E é justamente sobre isso que o artigo trata. Interessante, né, que desses 8 pares, 4 pares são pares de controle, ou seja, se eu quero testar como contexto, como informações de contexto influenciam a minha decisão, eu separo ali dos 8 pares que eu entreguei para cada perito, 4 pares eu não vou dar nenhuma informação de contexto. Então, em tese, eu estou livre de algum viés cognitivo. E nos 4 pares eu vou dar uma informação de contexto, justamente para verificar como que essa variável, informação de contexto, influencia o perito na sua análise. Passo 1 que eles tinham que descobrir, assim como na grafoscopia, há informações suficientes para uma identificação ou uma exclusão? Isso aqui, né, gente, eu chamo muita atenção, aproveitar aqui o espaço, para a gente lembrar dos critérios de admissibilidade de um exame grafoscópico e papiloscópico também, né? Aqui no caso do artigo é papiloscópico, mas eu trago aqui para a nossa seara, para a grafoscopia. A grafoscopia não abarca todos os casos, não abarca todas as assinaturas. Por quê? Porque eu preciso ter informações mínimas naquela escrita que eu estou analisando para poder chegar a uma identificação ou a uma exclusão. Às vezes eu não tenho vestígios suficientes ali para avançar, né? Sempre digo isso também nos cursos, nas palestras. Talvez seja muito comum a gente compartilhar características gráficas. Se eu tenho pouco material e você encontrar uma divergência, imagina que a minha rubrica é um cifrão. Eu usei, né? Na faculdade é muito comum, né? Você colocar rubricas ali bem facinhas, porque você ia matar sua aula e outro colega fazia para você. Por quê? Porque o meu cifrão, os traços que compõem aquele meu cifrão, a chance de eu compartilhar as mesmas características, pouquíssimas características que estão ali com o seu cifrão, são altíssimas. Então, achar essas convergências não significam absolutamente nada, né? Naquele momento, porque eu tenho pouquíssima quantidade para analisar. Na papiloscopia, a mesma coisa aqui. Fica só o registro aqui para vocês lembrarem, né, dos critérios de admissibilidade do exame grafoscópico. Então, o primeiro passo era eles descobrirem isso, há condições ou não, lembrando que lá atrás eles deram essas condições para todas essas impressões, e o passo 2, eles tinham que decidir se havia ali uma identificação com os padrões que eles tinham recebido, né, entre os questionados e os padrões, ou uma exclusão entre as impressões papiloscópicas questionadas
e aquelas utilizadas como padrão. Olha que interessante aqui, né? Eu falei que 4 dessas assinaturas que cada um recebeu foram embutidas nelas, né? Os peritos receberam informações de contexto. Então, em duas dessas impressões papiloscópicas que lá no passado eles tinham identificado positivamente uma pessoa, eles receberam uma informação de contexto que levava hoje à exclusão de uma pessoa, né? E vice-versa aqui em relação à exclusão. Então, no caso da identificação, poxa, lá no passado, o perito disse que aquela impressão papiloscópica era do Fábio. Trouxe de novo a mesma impressão papiloscópica para ele analisar hoje e passei uma informação para ele, olha, o Fábio estava preso na época que você, né, agora que você está analisando essa assinatura. Na verdade, agora não, na época do crime, né? São impressões papiloscópicas tiradas de local de crime, então passo essa informação para o perito. Lá atrás, ele identificou o Fábio como sendo o dono da impressão papiloscópica, que estava na cena de crime. Agora eu digo, olha, aqui a sua impressão papiloscópica, faça o exame, mas eu vou te dar mais uma informação. Esse fornecedor de padrões, ou seja, o Fábio, ele estava preso à época do crime. Olha que informação que me leva para um viés excludente. Não é? Ora, se o Fábio estava preso, custodiado pelo Estado, na época da ocorrência do crime, logo, ele não poderia estar na cena do crime. Portanto, a impressão papiloscópica não pode ser dele. Né? É óbvio que essa foi informação montada, né, para testar como o perito, como esse viés iria atuar ali no processo cognitivo. Né? É a mesma coisa, agora, pessoas, né, peritos que tinham excluído pessoas, tinham excluído o Fábio como dono daquela impressão papiloscópica, receberam a informação que o Fábio confessou que estava naquela cena de crime e participou daquele crime. Então, veja, informações de contexto justamente para contradizer as conclusões que os peritos acertadamente tinham obtido lá na fase anterior. Então, é isso aqui, né? Isso aqui é a parte metodológica do exame, como que isso foi feito. Né? Basicamente, ele está falando sobre isso, 8 impressões para cada um, as características dessas impressões, quais foram submetidas a informações de contexto, quais não foram, enfim, né? Mas, de novo, o mais interessante aqui é que esse é um sonho, né, Bordeaux, que talvez a gente fazia aqui no nosso laboratório, é como se eu sou perito, eu estou lá na minha mesa e recebesse um caso, mais um caso, né? Todos os dias os peritos recebem aqui no nosso laboratório de documentoscopia e grafoscopia casos para serem resolvidos. E nunca ele sabe, né? Imagina a gente querer testar um perito, entregar para ele, dentro da rotina normal dele de trabalho, mais um caso que ele recebeu naquele dia, só que aquele caso ali, naquele específico, ele está sendo testado sem saber que está sendo testado. Ou seja, ele vai fazer exatamente o que ele faria se fosse um caso real. Ele não sabe que está sendo testado. Eu acho que essa é a parte legal aqui desse exame. Ou, desculpa, desse paper. Então, eles tiveram as mesmas condições que eles sempre tiveram, usualmente nas análises ordinárias, e, um detalhe, não havia pressão por tempo. Tiveram o tempo necessário para chegar nas suas conclusões. Normalmente, esses exames, né, quando as pessoas estão sendo testadas a vera, a gente já fez isso algumas vezes em congressos aqui no Brasil, nós temos uma estrutura, primeiro, a pessoa sabe que está sendo testada, as condições não são exatamente as mesmas, o tempo é limitado, então, óbvio que tudo isso influencia na credibilidade dos resultados obtidos aqui, lá, né? Mas aqui não. Aqui as condições, essas condições de contorno foram bem amarradas, por isso que os resultados são expressivos. Falando em resultados, passando por esses 48 experimentos, né, 6 peritos, cada um recebeu 8 impressões papiloscópicas. O interessante que a gente está medindo aqui quantos peritos mudaram, na verdade não quantos peritos só, mas quantas conclusões foram mudadas, né, ao longo desse experimento.
Nós tivemos, naqueles casos, esse também é um dado interessante aqui do artigo, naqueles casos onde o perito não foi submetido a nenhum viés cognitivo, não foi passada nenhuma informação de contexto para ele, mesmo assim, 6 pares de impressões papiloscópicas, em 6 pares nós tivemos a conclusão alterada. Se eu tinha uma exclusão no passado, hoje eu tenho uma identificação, ou vice-versa, né? Ou seja, mesmo sem contexto, eu passar um contexto para o perito, ele mudou a opinião dele em relação ao passado. 12% dos casos caíram nessa situação. E 16,6% dos casos, nós tivemos também mudanças de conclusão, mas ali naqueles casos onde eu informei, passei para o perito uma informação de contexto, né? Eu esperava, confesso que eu esperava um pouco mais, não que 16% seja algo, né, aceitável, né, uma taxa de erros aceitável, mas eu confesso que eu esperava mais, principalmente aqui com mais erros, né, com as informações de contexto repassadas ao perito. Talvez, né, veja como a variável competência do perito, bem treinado, experiente, seja um ótimo filtro para barrar esse tipo de erro. Dos 6 peritos envolvidos, 4 mudaram de opinião em algum momento, em alguma análise em relação ao passado. Somente 2, e aí sim, esses caras, né, arrebentaram. Mesmo com todas as condições adversas ali para mudarem de opinião, 2 foram extremamente consistentes, chegaram às mesmas conclusões às quais eles chegaram lá no passado. E aí tem um gráficozinho que ele bota aqui, né? Engraçado que grande parte dos peritos, quando mudou de opinião, ele mudou de uma identificação para uma exclusão. Ou seja, ele estava em 0, foi para 180, né? Eu disse, é o Fábio. Não, não foi o Fábio. Alguns, uma quantidade um pouco menor, mudou da exclusão para individualização, né? Não era o Fábio, agora se tornou o Fábio, tempos depois. E alguns, né, chegaram à conclusão que, olha, não dá para fazer, não tem informações suficientes. No passado ele tinha. Ele chegou à conclusão, tomou a decisão por fazer o exame. Agora se sentiu um pouco inseguro. Essa aqui foi mais ou menos o gráfico de distribuição de erro. Outro dado interessante aqui também, em relação ao estudo, que essas mudanças de conclusão, óbvio, elas se deram nas situações mais difíceis. Lembra, dos casos que eles receberam, metade era fácil, metade era difícil. E aí, o estudo mostrou que realmente os casos mais difíceis, né, tiveram as suas conclusões alteradas pelos peritos. Né? Deixa eu ver o que tem mais de interessante aqui. Assim, a discussão, né? Então, dados os resultados aqui, seguindo aqui mais ou menos a linha de todo o paper que traz um experimento por trás, ele vai discutir esses resultados agora, né? Lembrando da nossa tese, da tese aqui do paper, os processos cognitivos para interpretar o mundo que nos cerca e tomar decisões, essas estruturas pré-moldadas que eu mostrei para vocês lá nos slides, têm um papel fundamental, podem ter um papel fundamental na incorrência desses erros, né? A gente precisa entender, primeiro, como essas estruturas são ativadas, por que elas são ativadas no momento errado, né? Justamente para a gente mitigar esses erros. Discutindo aqui os resultados, ficou claro que a exposição ao contexto influencia sobremaneira os peritos nas suas conclusões. Quase 17% das conclusões foram mudadas só porque eu dei uma informação de contexto. A pessoa não estava na cidade, a pessoa confessou, a pessoa estava presa quando ocorreu o crime, enfim, né? Uma informação que não deveria, no mundo ideal, eu sei que é muito difícil isso acontecer, principalmente na perícia judicial, mas não deveria fazer parte do exame do perito. Quando a gente está analisando uma assinatura, no mundo ideal, tenho que me ater aos vestígios retirados daquela assinatura.
Olha como a gente faz aqui em Brasília, né? Mas aqui é um laboratório oficial, da perícia oficial. Nós temos um chefe na sessão, e esse chefe, ele recebe os casos, veja, não é o perito que recebe o caso diretamente, o chefe recebe para quê? Né? Ele atua, alguns artigos trazem essa figura, né, como forma de mitigar erros de contexto, ele atua como gerente do caso, então ele vai pegar o processo, folhear o processo todo, retirar informações que não tem nada a ver com os vestígios oriundos da assinatura e só passar para o perito as informações necessárias para o exame grafoscópico. Esse é um mecanismo de controle interessantíssimo, mas para os laboratórios oficiais. Para quem trabalha sozinho, né, períodos particulares, você é o próprio gerente do seu caso. Isso cria um problema para você. Mas nós temos um segundo filtro, um segundo mecanismo de controle. Esse é mais tangível para quem trabalha com perícia judicial como assistente técnico, que seria a revisão daquele seu trabalho, daquele seu exame, por um par, por um outro perito, né, experiente e competente, sem que você passe, óbvio, a conclusão a qual você chegou, senão automaticamente, né, ele pode também incorrer no erro de contexto. Então, uma outra estratégia muito simples, né, pelo menos aqui também no laboratório oficial, todos os nossos casos são revisados por outro perito, e o outro perito refaz o exame do zero, ele não recebe uma informação do primeiro perito, né? Nem sempre foi assim, nem sempre foi assim, nem sempre existiu a figura do gerente de caso, nem sempre existiu esse mecanismo de controle de passar-se somente o exame e não as conclusões do primeiro perito para o perito revisor, mas isso tudo, né, a gente vai evoluindo, lembrando, fazendo uma conexão com o que eu falei lá no início, a grafoscopia, né, e a papiloscopia que está sendo discutida aqui, ela é muito mais suscetível a erro, justamente porque depende muito dos nossos processos cognitivos. Depende muito da ação humana para a gente chegar às nossas conclusões. Ainda dentro da discussão aqui, né, ele traz alguns outros dados importantes. Bom, 2/3 dos peritos mudaram de opinião, né? Nós tivemos os casos mais difíceis, são sempre aqueles mais complicados, realmente, e ali os erros aconteceram, a exposição a erros foi maior. Outro dado interessante aqui, vocês lembram, né? Não aconteceu uma mudança de opinião, uma mudança de conclusão somente quando o contexto foi dado ao perito, mas em alguns casos, né, em 12% dos casos, houve essa mudança de conclusão, mesmo sem uma informação de contexto repassada para os peritos. Isso significa que não só o viés cognitivo, não só essa variável é importante quando a gente fala em erro, mas nós temos que estudar outras variáveis que estão também embutidas ali. Talvez o treinamento, né, seja um dado extremamente importante nesse contexto. Né? Deixa eu ver o que tem mais de importante. Bom, e ele fecha aqui o estudo, né? Justamente aqui na discussão, não com os agradecimentos, mas o propósito do estudo é justamente apresentar o problema para tentar melhorar procedimentos, sobretudo de treinamento, né? E ele deixa aqui uma dica para estudos futuros. Em que fase essas decisões são mais influenciadas? Lembrando aqui do nosso método, na nossa cálculo, que todo mundo tem que ter isso gravado na cabeça, né, ao fazer um exame grafoscópico. Vou aportuguesar, C, A. Analiso isoladamente as assinaturas, questionário e padrão. Comparo os meus achados da questionada com os padrões em busca de convergências e divergências. E, por último, a avaliação. Muita gente boa deixa esse último A de fora. É a ideia que eu vejo em alguns laudos e sempre critico, e sempre deixo gravado isso, para essa crítica repercutir no mundo da perícia grafoscópica, aquela tabela de convergências e divergências. Eu sempre disse para vocês que essa tabela, sem uma parte analítica, ela pouco significa.
Na verdade, ela serve como um grande indutor de erros, né? Justamente para quem vai interpretar os nossos dados, porque o leigo realmente acha. O não perito, ele acha, poxa, encontrei 9 divergências e 5 convergências, logo não foi a pessoa que assinou o contrato, não foi essa pessoa aqui que forneceu os padrões. Só que um perito experiente, competente, bem treinado, sabe que a grafoscopia ela não é um método quantitativo, ela é um método qualitativo, porque as características grafoscópicas, os vestígios que nós retiramos da escrita, não possuem o mesmo peso analítico. Então, pararmos a nossa análise na fase de comparação, né, significa que a gente deixou de, não vou nem dizer colocar a cereja no bolo, a gente deixou de fazer o bolo inteiro. A parte mais importante e a mais difícil, e a que demanda mais treinamento, é justamente a avaliação dessas convergências e dessas divergências encontradas. E é justamente o que ele sugere aqui, poxa, em que fase desses processos, desses 3 macroprocessos, a gente está mais suscetível a erros? Na análise, na comparação ou na avaliação? Eu tenho uma sugestão, mas aí é só uma sugestão pessoal, ela não é científica. Eu acho que a gente está muito suscetível a erros na fase de avaliação, porque tem um fator, tem uma variável, a gente não tem como escapar dela. Depende muito também da experiência do perito, tempo de rodagem. E eu sei que do ponto de vista científico, né, para a galera que trabalha mais com ciência, experiência não deveria ser um fator preponderante, mas nessas áreas das ciências forenses que depende da cognição humana, é uma variável importante, sim. Beleza, gente? Deixa eu voltar aqui para vocês, ver se tem alguém acordado aqui para a minha apresentação. Bom, aqui dentro do nosso compromisso, né, de em 1 hora a gente encerrar o nosso clube de leitura, justamente estamos começando a semana, né, poxa, mais que isso, ninguém mais presta atenção. A ideia era só passar esse recado para vocês, né, de como, né, ligar esse alerta, né, como essas variáveis podem nos atrapalhar, que nós realmente estamos suscetíveis, que trabalhamos com grafoscopia, com papiloscopia, com identificação de voz, fonético forense, enfim, áreas, né, das ciências forenses que dependem muito da cognição humana, reconhecimento facial, né. Veja, o processo é basicamente o mesmo, né, nós analisamos os vestígios existentes ali no padrão, seja na impressão papiloscópica, na face, na voz, ou numa assinatura, comparamos, né, esses atributos questionados com atributos que eu tirei dos meus padrões, seja de voz, padrões papiloscópicos ou padrões de assinaturas, comparo, vou achar convergência e divergência e depois tem a parte analítica. Recado final, né, que eu deixo aqui, a melhor forma da gente mitigar isso é seguir uma metodologia correta em grafoscopia, né? Para aqueles que ainda fazem o exame cara crachá, ou seja, eu coloco as 2 assinaturas aqui, questionário padrão, e fico olhando uma para a outra, né, para saber se elas são parecidas, vamos dizer que a chance de você errar é extremamente alta. Eu acho que a gente não precisa estar numa segunda-feira à noite ou investir dinheiro, investir tempo, né, investir, né, nosso conhecimento para dizer se 2 assinaturas são parecidas ou não são parecidas. Isso qualquer pessoa consegue fazer, né? Não é isso? Agora, a grafoscopia ela é muito mais do que descobrir se uma assinatura é parecida com a outra. Porque eu posso ter, não sei, nunca fiz esse teste, 10 assinaturas diferentes. E todas elas vão ser minhas. Né? O leigo vai dizer, não, essa assinatura é diferente dessa, é diferente dessa. Lógico que é, né? Perceptualmente, é muito fácil chegar a essa conclusão. Não é esse o nosso papel, dizer se as coisas são iguais ou são diferentes, porque nós podemos ter coisas diferentes que pertencem a uma mesma memória motora, a uma mesma construção, né, que vai resultar ali naqueles traçados. Beleza, gente? Bom, Isadora quer abrir a fila aqui, vou abrir aqui rapidinho, 5 minutos para quem quiser fazer algumas perguntas. Isadora, fica à vontade, pode abrir seu áudio. Prazer vê-la aqui. Obrigado pela presença. Opa. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, pessoal.
Fábio, eu só queria fazer uma participação na realidade, porque eu não senti muita confiança nos dados apresentados. Não sei se eu que sou muito cri-cri, assim, nesse sentido, mas eu achei que o próprio artigo em si traz muito viés. Por exemplo, a gente tem muitos peritos, muitos profissionais que não têm a quantidade de experiência que os participantes têm, né? Tanto a experiência quanto o treinamento, toda a parte de teste que eles passam por lá, a gente não passa aqui. Então, por si só, eu não sei se eu consideraria essa questão muito realista para a gente, né? Para nossa realidade aqui no Brasil. Com E aí, certeza. Eu acho que, considerando... só fazendo um parênteses, se a gente aplicar algo parecido com isso em grafoscopia aqui no Brasil, essa taxa está altíssima. Né? Pois Vai é. estar lá em cima. Quando eu vi o erro de 16%, eu falei, não faz sentido. Mas o intuito dele foi justamente quando ele classifica ali no início os erros, foi tirar o erro de negligência por negligência ou erro por competência. Porque nós podemos ter, né? Se a gente faz esse estudo aqui no Brasil, a gente não vai saber ao certo. Será que esse é um erro de contexto? Esse é um erro de competência? A pessoa realmente não foi bem treinada? Né? De onde vem esse erro? Para eu poder atacar o erro, né? Não, é treinamento. Não, é metodologia. Né? Eu acho que foi mais ou menos nesse contexto que ele quis colocar, mas ele mesmo cita, né? Fala, poxa, eu tenho poucas pessoas, concordo, são poucos exames, mas eu vou fiar meus resultados, vou alicerçar meus resultados no fato deles não saberem que estão sendo testados. Ele faz um joguinho ali. Mas concordo com você. Era só isso mesmo. Obrigada. Tá ótimo. Biratã? Não, só um comentário, que é interessante isso aí, e no caso, voltando para a perícia judicial, que a gente tem que, na verdade, ter filtros mentais, né? Na verdade, a gente tem que criar alguns filtros mentais, porque você está lendo lá um processo completamente, né? E aí você está vendo uma situação, um tentando falar que o outro fez, que não fez, então você tem que criar um filtro mental para poder fazer uma análise tirando aquelas situações da sua frente, né? Daquele seu mural mental que você tem, né? Também tem esse lado, né? O interessante é vocês saberem, né, que esse processo ele não é fácil, não é uma escolha que você faz. Vou apagar isso do meu cérebro, logo ele não vai interpretar da forma A ou B. Então, por isso que uma metodologia muito bem estabelecida deve ser utilizada. A metodologia, ao meu ver, vai ser justamente o filtro ao qual você se refere. Ela vai conseguir filtrar, né, esses elementos, esses inputs que você recebeu. A gente não está, óbvio que a gente não está imune, né, ninguém está imune ao contexto. Se eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu tenho essa imagem, de um outro artigo do ETL Draw, só para vocês saberem, para a gente fechar aqui a live. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Exatamente aqui, um outro artigo dele. No centro, coitado do perito. Aqui ao redor, tudo que pode influenciar potencialmente a sua decisão. Né? Família, amigos, a mídia. Você pega um caso, né? Um caso famoso ali, a mídia já constrói a sua tese, você está submetido a isso. Né? Aqui na área, né? Talvez na área da perícia oficial, né? A interação entre o cara do laboratório e o perito que fez a cena de crime, né? O cara do laboratório, e se for um caso de morte violenta, ali o perito legista, né? O cara do laboratório e alguma outra coisa aqui, né? Uma testemunha, por exemplo, né? Um juiz, advogado, enfim. Isso aqui tudo só para ilustrar para vocês como potencialmente a gente está exposto a esse contexto, vamos estar, né? Não tem como a gente mitigar por completo isso, o que a gente tem que tentar mitigar, né? São os erros, e aí em grafoscopia especificamente, a partir de uma metodologia robusta, né? Existem várias aí no mercado, né? Eu sempre falo da abordagem modular, mas existem uma do ENFSE, né? Que é a Rede Europeia de Laboratórios de Ciências Forenses, né? A galera, os caras se reuniram e montaram uma metodologia ali legal, né? O certo é que você tenha esse passo a passo mental na sua cabeça, né? Para a gente construir esses filtros. Beleza, gente? Mário?
para fechar aqui, para a gente não estourar muito nosso tempo. Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Desculpa, mas essa máquina que eu estou usando não tem webcam, então vou ficar aí mesmo no elemento surpresa. Fica tranquilo. É só para somar tudo que você falou ali, me fez lembrar aquela colocação do Huber e Hedrick, que a identificação do punho ela é demonstrável individual quando o material que a gente tem para analisar permitir que a gente faça essa identificação. Mas, ao mesmo tempo, a eliminação dessa autoria ela é genérica e especulativa. Como você falou, você pode ter 10 assinaturas tuas e aí o cara vai olhar e falar assim, não, mas não foi o Fábio que fez. E foi o Fábio que fez, né? E eu penso assim, antigamente, eu acho que talvez você concorde comigo, mas quando eu comecei na perícia, era aquilo assim, é diferente, então é falso. Os peritos daquela época, né, e os que são mais antigos ainda estão atuando, são assim, a assinatura é diferente, então a assinatura é falsa, né? E eu, quando comecei a estudar, eu aprendi dessa forma, mas hoje eu já não faço mais minhas conclusões dessa maneira. E muitas vezes a assinatura é diferente e a gente consegue concluir que tem elementos ali que são fortes indícios de que partiram do punho, né? Uma coisa é a parte finalística da assinatura, como ela se apresenta. A outra é você quebrá-la em unidades menores e você conseguir identificar como que ela foi construída. Né? A construção é que nos interessa, não a parte finalística. A parte finalística, aquela parte estática que está ali, visualmente qualquer um sabe se é diferente ou não. Não é isso. Absolutamente grafoscopia não é isso. Se você apresentar para qualquer pessoa que esteja do seu lado, essas assinaturas são iguais, a pessoa vai falar, não, elas são diferentes. Ótimo. Óbvio que elas são diferentes, mas não mas aí o cara sapeca logo, é falsa, né? É falsa. É falsa, né? É falsa. Não foi o cara que fez. Realmente, é uma das lições mais importantes, eu acho, que aqui da grafoscopia, lá do Huber e Hedrick, muito bem citado, toda identificação ela é demonstrável, né? E toda exclusão ela é especulativa. Por quê? Porque para para uma divergência encontrada, nós temos outras explicações que não somente a exclusão de punho. Perfeito, mestre. Então, fecho com essa observação. Muito obrigado, mas bom vê-lo aqui. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Né? Encontro vocês. Eu tive um pequeno problema, acho, com a minha mala direta, que não chegou o e-mail aí para a galera, vou ver o que aconteceu. Né? Mas mandem para mim lá no Instagram. Né? Eu não tenho essa grade fechada aqui, né, sobre o que abordar, qual artigo abordar, qual assunto. Então, se você tiver uma sugestão, né, legal, sempre coloca para a gente lá no Instagram, que eu trago aqui. Alguém me sugeriu, não sei se está aqui na sala, mas falar um pouquinho sobre a teoria da complexidade da escrita, né? Em uma das lives a gente vai falar, vou trazer um artigo bem legal sobre isso, mas fiquem à vontade para sugerir temas lá no Instagram ou por e-mail, né, no suporte loucospericia.com.br, né, para a gente atender e abarcar. A ideia é a gente discutir, trazer temas que não são comuns, que nem sempre estão em sala de aula, naquela sala de aula tradicional. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Uma ótima semana. Nos encontramos, então, na segunda-feira de setembro, um mês especial, mês do meu aniversário. Opa, parabéns antecipado. Valeu. Obrigado. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau, Fábio. Obrigada. Boa noite. Tchau, obrigada.